Podemos sacrificar a nossa liberdade em troca de proteção. Essa é uma das críticas feitas pelo liberalismo ao governo, ou seja, um sistema de governo nos oferece proteção, em troca disso nós damos a ele a nossa liberdade. Mas, antes de aprofundar neste assunto, deixa eu me apresentar. Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz de Filósofo. Eu sou Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Este ano eu me dediquei a ler livros sobre liberalismo. Li dois. Este aqui, A Lei, e este aqui, Como se preparar para uma economia liberal. Dois livros publicados pela mesma editora. No entendimento livre aqui, liberalismo, que eles defendem, é mais para a questão econômica. Ou seja, uma empresa ou uma pessoa ter mais liberdade em empreender, em abrir uma empresa e o governo não intervir tanto com impostos. Ou seja, se o governo intervém, logo ele fica barrando a liberdade de uma pessoa livre em empreender, em gerar riqueza para si e também ajudar outras pessoas. Neste livro aqui, Como se preparar para uma economia liberal, fala que nós temos que ter, ou a pessoa tem que ter, uma inclinação ou um desejo forte o suficiente que seja capaz de ajudar outras pessoas. Ele aborda que a liberdade é um dos fatores importantes para desenvolver uma sociedade. Eu posso parafrasear Immanuel Kant, um filósofo do século XVIII, do período da filosofia moderna, que ele falava sobre a autonomia do indivíduo. Ou seja, a pessoa ela se esclarece, busca conhecimento, ela passa a ter autonomia. E essa autonomia foi assim que os Estados Unidos foi fundado, na autonomia do indivíduo em se autogovernar sem interferência de um governo superior. E ainda no livro, este aqui, Como se preparar para uma economia liberal, ele coloca uma coisa que eu achei bem interessante, que é supor que um governo vai garantir felicidade e liberdade para pessoas ou povo sem virtude é uma ideia quimérica. Quimérica quer dizer o quê? Ilusão. Isso aqui é baseado quase naquela questão que o Aristóteles já pautou. A pessoa livre, a pessoa feliz, é só aquela pessoa que possui virtudes. As virtudes básicas clássicas é coragem, sabedoria, temperança. Ou seja, para os filósofos cínicos, o Antístenes, a felicidade, ela não é virtude. A felicidade, ela é uma consequência da virtude. Ou seja, você não tem felicidade para ter virtude. Você não tem liberdade para ter virtude. Você tem virtudes que assim você irá garantir felicidade. Então, podemos pensar que um governo, quando ele se estabelece, nós sacrificamos uma certa liberdade que nós possuímos para que outra pessoa nos faça tutoria. Nós abrimos mão da nossa liberdade. Como o Thomas Hobbes irá dizer, deve existir um governo absoluto, que ele vai dizer o Leviatã. Ou seja, indivíduos abrem mão da sua liberdade em troca de um governo absoluto garantir a paz social. Dentro dos contratualistas tem o John Locke. O John Locke vai dizer que não. E esse aqui, o Frederic Barth, A Lei, porque a esquerda não funciona, ele vai basear na mesma coisa do John Locke. John Locke era um liberal, que o governo ele não cria leis. O governo, quando ele se estabelece, ele só garante aquilo que nós já temos naturalmente. John Locke está quase próximo de um justnaturalismo.
Ou seja, nós não criamos a lei, apenas tomamos consciência da lei que já existe. E o governo simplesmente ele vai garantir a lei. E para John Locke, seria lá a lei lá, o direito natural, seria a propriedade, a liberdade, a segurança. Ou seja, John Locke vai ser do cunho liberal. O governo garante liberdade. Para o Thomas Hobbes, não. Nós abrimos mão da nossa liberdade para um governo absoluto. Dentro da linha dos contratualistas, tem outro aí que começa a pensar na mesma linha, quase, mas é diferente, que é o Jean-Jacques Rousseau, que ele vai abordar que existe brigas na sociedade porque a primeira pessoa que pegou uma área e cercou e disse que isso é meu, aí começa a briga na sociedade, onde é a luta de um contra o outro, querendo tomar aquilo que é do outro. Aí é os contratualistas, conhecidos na filosofia e também na sociologia, que os contratualistas, eles falam que nós, seres humanos, nós estabelecemos acordos e esses acordos estabelecem a paz social. E entre esses acordos nós sacrificamos, muitas vezes, a nossa liberdade. Nos Estados Unidos, liberal era visto como uma pessoa de esquerda. Ou seja, liberal é aquela pessoa que diz que as pessoas têm que exercer a sua liberdade, liberal na política, onde toda pessoa pode participar do sistema político, liberal na religião, onde toda pessoa tem o direito de expressar a sua religião, liberal na economia, onde toda pessoa tem o direito de exercer a sua forma de conquistar a sua renda sem intervenção de uma autoridade maior. Nos Estados Unidos, o liberal ficou visto como de esquerda. No Brasil, o liberal ficou visto como de direita. Aqui no Brasil, alguns liberais, talvez no conceito, por causa da semântica do conceito, alguns liberais começaram a ser identificados hoje como tradicionalistas, como conservadores, como libertários, porque o termo liberal ganhou um cunho semântico diferente daquilo que é a sua origem. Na origem, liberal é aquela pessoa que defende a mínima intervenção do Estado na economia, onde que a pessoa ela tem liberdade de gerar a sua própria renda sem ter uma tutela de algo superior, cobrando impostos, tirando, barrando, impedindo o movimento econômico. Então, quando o governo, ou melhor dizendo, quando a sociedade vai mal, quando tem um caos social, nós temos a mania, ou é comum, das sociedades sacrificarem a liberdade em troca de proteção. Ou seja, se a sociedade vai mal, nós simplesmente falamos que tem que ter um governo forte, um governo poderoso que intervém, que estabeleça a paz social, o bem-estar social, e esse governo ele vai garantir isso através de medidas de políticas sociais ou políticas públicas para o bem comum. Então, o termo liberal e o termo liberdade pode ser visto de forma diferente. Liberdade é a autonomia da pessoa em fazer o uso da sua própria existência sem intervenção, sem tutela. Mas uma pessoa sem virtudes, uma pessoa sem caráter, ela não tem capacidade de exercer a sua liberdade. Então ela necessita de quê? De tutela. Eu posso dar o exemplo aqui de uma pessoa que vive com os pais. Ali o contrato social é limpar a casa, lavar as vasilhas. Mas essa pessoa, ela deixa de lavar as vasilhas, deixa de limpar a casa. O que acontece? Os pais, que são a autoridade maior, vai vir cobrar aquele ato que não foi realizado. Então, aquela pessoa que vive dentro da casa, ela não tem toda a liberdade. Ela não pode dizer, eu não vou lavar a vazia, eu não vou limpar a casa, eu não vou contribuir com a casa. Ou seja, a liberdade, ela, de certa forma, ela é limitada aqui. Mas, nesse contexto, talvez podemos entender liberdade a fazer tudo o que se quer. Mas, num conceito mais de virtude, liberdade é também você fazer o bem. Toda vez que você faz o bem, você ganha mais liberdade. Toda vez que você faz o mal, você afasta da liberdade. Aqui eu não vou entrar naquela discussão
em diferenciar aquilo que é bom daquilo que é mal. Eu estou fazendo essa questão aí. Se inclinar para o bem te garante mais liberdade. Às vezes, a autoridade, ela pode te garantir liberdade no futuro. Ou seja, exemplo da pessoa maníaca ou a pessoa maluca. Ela é presa ou ela é retida até um tempo que ela consegue se estabelecer novamente em si mesma, que ela esteja pronta para viver em sociedade. Ou seja, alguém superior retira a liberdade dela para que depois de um tempo dê a ela novamente a liberdade. A mesma coisa, liberal talvez pode ser entendido como aquela pessoa que vai dizer que as pessoas têm a liberdade de fazer tudo o que bem entender, mas aí não é liberdade. Os cristãos irão dizer que isso é libertinagem, o mau uso da liberdade. Ou seja, a liberdade a qual você pode fazer tudo não é liberdade, é libertinagem. O Immanuel Kant irá dizer que liberdade para você conquistar a liberdade, é você começar a fazer aquilo que você não gosta. Exemplo, você não quer lavar as vasilhas, mas você vai lá e faz, porque aí você tem um controle sobre si. Ou seja, se você querer fazer tudo que o seu desejo te impulsiona a fazer, você não é livre, você está sendo apenas um animal, movido pelos desejos, pelos impulsos. Então, até aí, o liberal pode acreditar que é fazer tudo. É por isso que hoje, algumas pessoas que antes eram liberais, hoje estão sendo conhecidos mais como tradicionalistas e conservadores, porque o termo liberal perdeu a sua semântica, perdeu o seu sentido. Se você falar que é liberal, você está dizendo que pode tudo. E não é bem assim, poder tudo. Alguns podem colocar o termo liberal liberal na política, liberal na economia. E outros podem dizer, o liberal é aquela pessoa que faz acordos, como ali os contratualistas. Mas se você falar que o liberal é aquele que faz acordo, você cai dentro de uma questão da filosofia que é o nominalismo. Não existe verdade, não existe aquilo que é comum a todos, mas existe um acordo que as pessoas fazem entre si. Dependendo do tempo, esse acordo pode deixar de fazer sentido. No livro Como se preparar para uma economia liberal, esse cara ele relembra o Chesterton sobre a pessoa de mente aberta, que o Chesterton falava, toma cuidado para a sua mente ser tão aberta que o seu cérebro acaba caindo fora. O Chesterton aborda aqui, a gente tem a mente aberta da mesma forma que a gente tem a boca aberta, até que encontra alguma coisa dura o suficiente para fechar a boca, ou sólida o suficiente para fechar a boca. A mesma coisa da mente aberta. Se sua mente é aberta, quando você encontra alguma coisa sólida o suficiente, você já pode fechar sua mente, porque você já tem princípios sólidos. Da mesma coisa com a boca. Quando encontra alguma coisa sólida, você fecha a boca. Da mesma coisa. Quando você encontra alguma coisa sólida o suficiente, uma ideia sólida o suficiente, aqui nós estamos trabalhando com ideias de liberdade e liberalismo. A gente sacrifica a nossa liberdade para ter mais liberdade. Às vezes a gente sacrifica a nossa liberdade para ter proteção. Às vezes a gente quer liberdade para exercer a nossa liberdade na sociedade, seja na política, na economia. Ou seja, o Chesterton, ele mostra ali que a gente tem que ter a mente aberta para adquirir novas ideias, mas também temos que aprender que em um determinado momento temos que fechar a nossa mente para absorver as ideias. Dentro do livro coloca até um exemplo prático. Um palhaço dizia assim, esse aqui são os meus princípios. Se você não gostar deles, eu posso te mostrar outros. Ou seja, um relativismo. Eu tenho meus princípios, se a pessoa não gostou dos meus princípios, eu posso mostrar para a pessoa outros princípios. Você muda os seus princípios de acordo com o gosto das pessoas, então você não tem princípio. Agora, se você tem o seu princípio, você sabe que seu princípio é sólido o suficiente, então o seu princípio vai ser sustentado hoje, amanhã ou depois. Porque como Chesterton falou, tenha a mente aberta até o momento que você encontre uma ideia sólida o suficiente para fechar essa mente, para começar a mastigá-la, a ruminá-la, a fortificá-la. Nos tempos de hoje, nós estamos vivendo, como alguns falam aí, uma sociedade
em crise ou uma sociedade líquida, sociedade contemporânea, o qual o relativismo está forte, onde o momento que as pessoas precisam se sacrificarem pelo todo, elas não se sacrificam. No momento que as pessoas precisam encontrar algo que é individual delas, mas vai ter um impacto na vida de outras pessoas, elas não fazem. No momento que precisa de pessoas que se sacrifiquem pela sociedade, não se sacrificam. Elas não dão a cara a tapa. Então, por isso que quando dá um caos na sociedade, nós ficamos esperando, como Thomas Hobbes já falou, um poder absoluto, um governo absoluto, que pelo medo do caos da sociedade, nós iremos sacrificar nossa liberdade para a paz social. E é uma coisa que eu posso retomar uma frase de Freud. Freud dizia uma coisa que era o seguinte: liberdade requer responsabilidade. E nem todos estão preparados para as responsabilidades. Você ser responsável pelos seus próprios atos. Só assim você ganha liberdade. Mas à medida que você começa a usar dos seus atos, não para buscar o bem, ou seja, uma liberdade que direciona para você buscar aquilo que é bom, que é justo, você pode ser retido, você pode ser travado na sua liberdade. Porque, como os cristãos dizem, você fez mau uso da sua liberdade. Você usou de libertinagem em vez de liberdade. É por isso que alguns filósofos, como ali o Aristóteles, o Thomas Hobbes, o John Locke, o Platão, até o Tomás de Aquino, eles vão mostrar que talvez o governo é um mal necessário. Ou seja, alguém, uma autoridade, é um mal necessário, porque sempre vai ter pessoas que não sabem fazer o uso da sua liberdade. Como Tomás de Aquino, ele argumenta ali nas 5 vias, aquelas coisas que não têm consciência são governadas por aqueles que têm consciência. Ou seja, se você não tem consciência da sua liberdade, você vai ser governado por outra pessoa que tem consciência da liberdade. E é assim que funciona na natureza. Para o fim deste conteúdo, eu vou deixar aqui uma citação do livro A Lei, de Frederic Barth. Ele fala a seguinte coisa: propriedade e expoliação. O capítulo é: o homem só pode viver e satisfazer as suas necessidades mediante a aplicação incessante das próprias faculdades aos recursos naturais, ou seja, mediante o seu trabalho, eis a origem da propriedade. Ele fundamenta isso na ideia de John Locke. Espero que esse conteúdo ajudou você a entender um pouco mais sobre liberdade e liberalismo e bons estudos de filosofia liberal. E eu fui!